Boom das commodities de segunda-feira. Vamos ler aqui as notícias do Diário da Causa Operária. Algumas notícias sobre o Brasil, já que a gente não quer saber o que está acontecendo no Iêmen, porque a gente está no Iêmen aqui agora. Brincadeira. Vamos ler só as manchetes então sobre todas as notícias dessa segunda-feira. Segunda-feira, 5 do 5, a data em que expira a data final, prazo para se inscrever no mestrado em design da UFPE, que é onde eu pretendo morar agora, na UFPE, né? Tenho que resolver o que eu vou fazer com meus cachorros. Se meus cachorros morrerem, caminho a Federal de Pernambuco, se meus cachorros morrerem na estrada indo para Recife, aí eu vou ficar muito abalado, mas eu vou pedir uma vaga na residência universitária dos estudantes pobres sem casa. Oriente Médio, Iêmen explode aeroporto de Tel Aviv e aumenta crise em Israel. É sério isso? Porra! Porra, que notícia espetacular, hein? Iêmen explode aeroporto de Tel Aviv e aumenta a crise em Israel. Ataque realizado pelos iemenitas atingiu o aeroporto internacional Ben Gurion, suspendendo voos internacionais e trens por horas. Essa notícia foi publicada 5 do 5 hoje. 5 do 5 do 2025. Aqui, direto da rua Uruguai, cheio de verduras aí. Tem abóbora de graça, tem lixo de graça. A rua comercial. Mas não é a notícia que eu quero ler, porque eu sei tudo o que acontece no Iêmen, porque eu moro aqui no Iêmen. Brincadeira. Eu quero saber o que está acontecendo aí no Brasil. Aqui está o editorial, que para qualquer efeito não é o Rui Pimenta que escreveu, tá? Para qualquer efeito do STF, não é o Rui Pimenta, tudo bem? Eu tô aqui com problemas, assim, essa é a propaganda que vocês veem. Peraí. Editorial. Diz assim: editorial. A liberdade de imprensa está acabando. A culpa é de quem? Ranking aponta para queda na liberdade de imprensa mundial, mas os inimigos não estão sendo mencionados. Publicado hoje, 5 do 5. 5 do 5 do 2025. E aí a foto é uma pessoa com um jornal queimando, uma foto muito interessante. Mas se for um jornal da mídia, tá queimando nada, tá queimando papel higiênico. Vamos lá, tá difícil aqui para ler. Aumento da censura é culpa dos ditos, entre aspas, demócratas. No último sábado, 3 de maio, foi comemorado o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Nem sabia disso. 3 de maio, um dia interessante para mim também. Feliz dia 3 de maio. Eu estava inscrevendo me inscrevendo no mestrado de design da UFPE. Se Deus quiser, eu tô lá para sempre. 3 de maio foi comemorado o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, no momento em que essa liberdade se aproxima cada vez mais do fim. No dia 2 de maio foi divulgado o ranking sobre a liberdade de imprensa nos países pelos Repórteres Sem Fronteiras, RSF. Essa notícia eu vi uma manchete falando que no Brasil, o Brasil avançou todas as posições do mundo com o Lula.
porque tinha retrocedido muito com Bolsonaro, e também eu vi que o México está muito mal colocado, sendo o país mais perigoso, onde mais se assassinam jornalistas. Então, a liberdade de imprensa, no momento em que essa liberdade se aproxima cada vez mais do fim. No dia 2 de maio foi divulgado o ranking sobre a liberdade de imprensa nos países pelos Repórteres Sem Fronteiras, primo do Médicos Sem Fronteiras, RSF. De acordo com o ranking, houve queda na pontuação em 60% dos países avaliados. Ou seja, a liberdade de imprensa está mal das pernas no mundo todo. Em 23 anos, é a primeira vez que a liberdade de imprensa global é categorizada como, entre aspas, difícil pela organização. O Brasil foi uma das exceções do ranking, subindo 19 posições em relação a 2024, alcançando o 63º lugar. Em editorial, a Folha de São Paulo aponta o fato de que a melhora vem após a saída do governo de Bolsonaro, que seria, entre aspas, hostil à liberdade de imprensa. Ainda de acordo com a Folha, a queda dos Estados Unidos em 2 posições se deve aos, abre aspas, atos de Donald Trump durante as eleições e nos 4 primeiros meses de seu segundo mandato, fecha aspas, que seria marcado por, abre aspas, ataques verbais a jornalistas, proibição de acessos de veículos à Casa Branca e corte de financiamentos para a comunicação pública. O ranking aponta também para a queda na Argentina de Milei, um trumpista, de acordo com a Folha, que perdeu 21 posições e ficou no 87 lugar. Outros casos apontados na matéria é Venezuela, no número 160, no lugar 160, muito baixo. A Nicarágua em 172, também muito baixo, e México em 124. Outros lembrados pela imprensa golpista são os locais onde há algum, entre aspas, conflito armado, como o leste europeu, Oriente Médio, Sudão, Rússia, e Ucrânia e Palestina. Bom, realmente, né? Quem sabe? A liberdade de imprensa, não sei, até agora a matéria não falou se a liberdade de imprensa é boa ou ruim, mas o fato é que nesses países aí, essa liberdade quer dizer, na Venezuela e na Nicarágua, não é preciso parar com essa liberdade toda. É complicado, né? A vida é política e a política é complicado. Quer dizer, a política não é idealista, né? A imprensa golpista oculta o problema real da liberdade de imprensa da forma mais cínica possível. Atribuem a melhora do Brasil após a saída de Bolsonaro, sendo que atualmente há toda uma campanha da imprensa para derrubar o apoio eleitoral do ex-presidente, como as repercussões após o ato de 8 de janeiro. Devemos ter claro que Bolsonaro é sim o inimigo da liberdade de imprensa, pois sua defesa da liberdade de expressão, assim como aos demais bolsonaristas, é pura fachada para defender apenas o direito de eles falarem. E no caso dos bolsonaristas, essa defesa é uma forma de tentar se livrar dos inimigos da política macabra que o Supremo Tribunal Federal vem implementando no país, de perseguição generalizada. A Folha, obviamente, jamais mostraria que o inimigo da liberdade de imprensa é o sistema judiciário, até porque foi a Folha e vários outros órgãos, como o Estadão e a Globo, os principais responsáveis por incitar a censura generalizada. São eles que apoiam as ações de Alexandre de Moraes pelo, entre aspas, bem,
da democracia, entre aspas, de censurar tudo aquilo que não é conveniente. Fazem isso com a esquerda, que defende a Palestina no Brasil, e fazem isso com os bolsonaristas, ou seja, os guerreiros da liberdade de imprensa favoráveis à censura dos inimigos políticos. É justamente o monopólio da informação formado por todos esses grupos da imprensa burguesa. A menção dos Estados Unidos é curiosa, pois o mesmo Alexandre de Moraes, um juiz brasileiro, mandou fechar a rede social X, antigo Twitter, atualmente comandada pelo trumpista Elon Musk. Na guerra da informação, esse setor, entre aspas, democrático, de Xandão e Folha, brigam diretamente contra Trump e Musk. Só que os defensores da liberdade de imprensa mandaram fechar uma rede social inteira, jogando no lixo 40 milhões de brasileiros que usavam o X. Esses episódios representam, na realidade, uma crise generalizada do monopólio imperialista sobre a informação no mundo inteiro. As redes sociais se tornaram uma pedra no caminho do domínio dos jornais impressos e os telejornais. O que se apresenta hoje como o meio mais democrático de informação é a internet e as redes sociais. Há uma tentativa de controlar as redes, e isso já acontece com os algoritmos, mas há iniciativas mais agressivas para regularizar o que pode e o que não pode ser falado na internet. Em linhas gerais, o ranking da Repórteres Sem Fronteiras, eu acho, ao menos nos ajuda à conclusão fundamental: a liberdade de imprensa está decaindo. E a culpa é dos setores ditos, entre aspas, democráticos. Os responsáveis pelo declínio não são Trump e nem Bolsonaro. Os maiores propagandistas da censura são o Partido Democrata dos Estados Unidos, bem como a imprensa burguesa no Brasil, além de todos os órgãos internacionais do imperialismo. E devemos mencionar também que há uma parte grande da esquerda que apoia esse tipo de iniciativa. Na ânsia de tentar derrotar o bolsonarismo, entram nesse barco furado de censurar seus inimigos políticos, num suposto, abre aspas, combate ao fascismo, fecha aspas. Os verdadeiros fascistas do mundo financiam um genocídio na faixa de Gaza, dão golpes de Estado nos países oprimidos e são contra a liberdade de expressão irrestrita. Esses trabalham juntos aos sionistas para censurar e impedir que aqueles que defendem a resistência palestina renunciem à matança de crianças e mulheres. Mandou bem, Rui. Com vocês, Rui Pimenta. Mas se o STF quiser botar o Rui na cadeia, eu realmente não sei. Essa informação de que isso foi escrito pelo Rui não é uma informação assumida por ninguém, entendeu? O mundo ruma para uma ditadura cada vez maior, com leis cada vez mais repressivas. Por enquanto, a esquerda se confunde achando que isso vai servir para calar a extrema-direita, mas daqui a pouco ninguém mais poderá falar mais nada. Só aqueles devidamente alinhados com o imperialismo. Os wokeístas, né? Os wokistas. O povo aí que gosta de uma intriga, né? Os latinos em geral, eles fazem essa intriga dos oprimidos, né? A intriga dos oprimidos, a intriga cínica dos oprimidos, né? Para fugir do assunto. Vamos ler agora aqui outra notícia. Alguma coisa do Brasil.
Uma notícia bem interessante, especialmente para mim que estou pesquisando aí a Lady Gaga. Não, eu estou pesquisando show de drone e a Lady Gaga fez um show de drones. Então vamos ler então aqui. Cultura. Empreendimento capitalista não é manifestação revolucionária. Esquerda novamente faz propaganda ideológica de show de artista estrangeira como se fosse a própria revolução. Né? A Lady Gaga é uma performer, né? É uma performer visual. E aqui tem uma foto da Lady Gaga, uma vestimenta de muito bom gosto. Quê? Não sei se é ironia. De muito bom gosto. No ano passado, o show da cantora pop Madonna em Copacabana, um enorme empreendimento comercial, foi alvo de muita demagogia pseudo-esquerdista. Neste sábado, trazida pela mesma empresa que produziu Madonna, tocou na mesma praia de Copacabana a cantora pop Lady Gaga. Eu soube que que ia ter um atentado terrorista, uma explosão em Copacabana, mas eu acho que não é esse sensacionalismo que trata esse artigo, que vai bem. Tá tudo bem, vamos ler tudo. A reação da imprensa pró-imperialista e da esquerda pequeno-burguesa foi igualmente lamentável. Transformaram um mero empreendimento comercial em manifestação revolucionária. Logicamente que ninguém explica como não explicaram no show de Madonna como pode ser uma manifestação revolucionária e libertadora um evento milionário, patrocinado não só por grandes empresas multinacionais, mas pela Prefeitura do Rio de Janeiro e o governo do estado, ambos governados pela direita. Cada um, prefeitura e governo, deu 15 milhões de reais para o evento, que ao todo teria custado 92 milhões de reais. Realmente a revolução custa dinheiro. Quanta ironia. Um artigo do portal Brasil 247, chamado Multidão Histórica, celebra Lady Gaga em Copacabana. Que artista, exalta o evento, terminando assim o texto, abre aspas. No encerramento do show, durante Vanish to You, Gaga desceu até a grade de segurança, pegou bandeiras e flores oferecidas pelos fãs e apertou as mãos de diversos admiradores. Ao lado dos bailarinos, puxou um coro efusivo de, entre aspas, Brasil, 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 selando com emoção uma noite que já entrou para a história dos grandes shows internacionais em solo brasileiro. Yes, nós temos Lady Gaga. Não que a cantora pop não possa gostar do Brasil, talvez ela realmente goste, mas certamente recebendo uma parte desses 92 milhões de reais como ela recebeu, fica bem mais fácil amar essas terras tupiniquins. Eu acho que quem escreveu isso aqui foi o João Pimenta. Quem sabe? Não é nenhum crime trazer uma cantora pop para cantar no Brasil, menos ainda porque sabemos que se trata de uma jogada para movimentar a cidade. Mas não é necessário se transformar em bajulador de gringo. A cantora veio, fez seu negócio e não se trata de mais nada além de negócio e foi embora. Eu falei do João Pimenta porque, quem sabe, eu acho que ele fala inglês direitinho, né? Então ele colocou uns termos em inglês aí. Eu lembrei dele e também eu acho que ele é jovem, né? Aí ele gosta pra ser bem sincero, eu acho que a Lady Gaga, a única coisa boa que ela tem, ela roubou de outros artistas. Ela fez cover, não sei nem de quem, entendeu? Mas a música não é boa. Outro artigo também no Brasil 247, uma coluna assinada por Sarah York,
e publicada antes do show de Gaga, revela bem as confusões de um setor da esquerda sobre essas coisas e como esse setor de classe média é facilmente enganado pela propaganda que os grandes monopólios da cultura fazem. A chamada, entre aspas, indústria cultural fabrica produtos. Isso é interessante, hein? Se tudo der certo, eu vou estudar esses assuntos aí. Eu estudo, na verdade, os formatos de novos tipos de show. O formato, a categorização dos formatos, como por exemplo videomapping, cinema, livro, show. Dizem que tudo vai ficar misturado, né? Mas eu não gosto misturado, eu prefiro uma categorização bem cartesiana, bem spinoziana talvez, bem separada, bem definida. A chamada indústria cultural fabrica produtos. Cada produto tem seu público foco. Lady Gaga é um desses produtos e seu foco são os gays. Não. E seu foco é nas pessoas pseudo-alternativas, esquisitas ou qualquer coisa assim. Eu diria que a Lady Gaga, os artistas sempre foram assim. Desculpa, tá? Eu acho que o Rui escreveu. Desculpa, Rui. Os artistas sempre foram assim. Sempre foram esquisitos. Hermafroditas. Hoje em dia isso dá bastante dinheiro, porque ser esquisito não é mais de fato ser esquisito, é ser a norma. O que eu vou comentar uma coisa. Os músicos hétero, os músicos homens hétero, eles sempre fazem música chata, porque é sempre música, uma espécie de dor de cotovelo, orgulho ferido, entendeu? Então, música hétero eu acho ruim hoje em dia. Eu prefiro na verdade eu só gosto de músico homem gay, porque eles às vezes os músicos como Pet Shop Boys ou músicos como muito mais The Smiths, por exemplo, eles falam explicitamente sobre homossexualismo. Mas quando eles falam de sentimentos, é universal, entendeu? Então, vamos lá, vamos pelo lado do feminismo. Os homens têm mais condições materiais para poder ter mais tempo e mais crítica e mais, sei lá, mais comida para fazer coisas melhores, talvez. Talvez eu esteja sendo machista. Mas é um argumento feminista, né? De que os homens são privilegiados. Então, eu acho que é por isso que a música dos homens em geral é melhor. Quando tem uma boa música mulher, como, sei lá, Paula Toller, do Kid Abelha, ou tem uma banda espanhola de duas mulheres chamada Ella Baila Sola, qualquer que seja uma... E o problema é que são muito poucas, né? Porque em geral as mulheres estão sempre aí escravas da casa, né? Escravas da limpeza. As poucas mulheres boas músicas têm uma produção ainda menor. Cada uma tem uma produção muito pequena. Infelizmente, o futuro delas também é muito escuro, né? É muito pouco promissor, porque elas desaparecem, sei lá, talvez elas casem, a criatividade delas acabe, não sei. A produção de Paula Toller não é muito grande, entendeu? Não é muito grande. Os hits de Kid Abelha e Paula Toller não são muitos, assim, quanto outros músicos homens, né? Os hits de Ella Baila Sola também são muito poucos, muito poucos. Mas, infelizmente, vamos lá, vamos voltar ao texto. Cada produto tem seu público foco. Lady Gaga é um desses produtos e seu foco é nas pessoas pseudo-alternativas, esquisitas ou qualquer coisa assim. Na minha opinião, o que aconteceu com Ella Baila Sola é que elas casaram com os homens machistas e eles pediram para elas terminarem com a carreira. É mole, velho. É mole.
é uma tristeza, mas vamos lá, vamos continuar. Hoje em dia isso dá bastante dinheiro, porque ser esquisito não é mais de fato ser esquisito, é ser a norma. Parece ser, eu também não conheço Lady Gaga, mas parece ser que a música, eu vou falar uma coisa só pro Rui, eu acho que a música se esgotou, já foi feito todo tipo de música, entendeu? Não tem mais novidade, entendeu? Não pode ter mais novidade, esse é o problema. Tudo que é gênero maravilhoso de música, tudo. Por exemplo, só um exemplo, o punk rock. O punk rock já está completamente esgotado, entendeu? Tudo que do punk rock já foi feito, entendeu? Não é possível fazer nem mesmo uma música nova, entendeu? Todas já estão velhas. E assim com a música, não é possível criar nem mesmo um estilo novo. Não vai acontecer, infelizmente. Estamos vivendo aí no esgotamento intelectual do ser humano. Então, na minha opinião, esse argumento é um argumento da minha pesquisa, enquanto show de drones, videomapping, novos formatos de shows, novas experiências, talvez na área da semiótica, novas semióticas, né? Talvez eu errei em orientadora, talvez eu errei, mas vamos lá. Acho que eu errei, acho que eu deveria ter seguido a linha da semiótica. Próximo ano eu tento, se eu continuar vivo. Assim, novas experiências semióticas, entendeu? Mas quem sabe, a música talvez está esgotada, então o que as pessoas têm que fazer é arqueologia musical. Por exemplo, um estilo que eu acho que é bom e que eu ainda não esgotei, não é a bachata que a gente está ouvindo, que toca no Nordeste adoidado. Não é bachata sofrência, big bands, swing bands, big bands e blues rock também, blues rock. Mas vamos lá, vamos ler aqui. Lady Gaga é um desses produtos e seu foco é nas pessoas pseudo-alternativas esquisitas ou qualquer coisa assim. Hoje em dia isso dá bastante dinheiro, porque ser esquisito não é mais de fato ser esquisito, é ser a norma. Então 2,1 milhões de pessoas que se pensam que anormais, mas que na verdade são convencionais, teriam ido assistir a Gaga. Não há nenhum problema em gostar de nada, cada um ouve o que quer. O problema é quando o gosto, bom ou mal, se torna uma ideologia. É o que faz a colunista do 247, abre aspas. Mais do que uma diva pop ou fenômeno midiático, Lady Gaga representa uma chave simbólica para entender nossa era marcada por hipervigilância, solidão e resistência estética. Sua arte transcende o entretenimento e toca em questões existenciais, sociais e políticas que se tornam cada vez mais urgentes também por aqui. Hipervigilância, isolamento e arte. Lady Gaga é, desde o início de sua carreira, um corpo estranho à normatividade. Eu diria que todas essas questões, infelizmente, eu vou ter que citar o Michel Foucault, mas não porque ele seja um gênio, só porque, na verdade, as pessoas são muito fracas, né? Ninguém vai ficar ouvindo blues rock comigo, né? Mas eu acho que é o futuro, o passado é o futuro, o blues rock. Pode ter uma febre de blues rock aí, big bands. Se eu dirigisse um ônibus, eu só colocaria big bands e blues rock. Ia ser bacana. O que a colunista não percebeu é que não ser, entre aspas, normativo hoje é a coisa mais, entre aspas, normativa que se possa ter, a ponto de que a prefeitura e o governo do Rio gastarem 30 milhões para ter um evento como esse. Isso sim é, entre aspas, normatividade. É verdade.
Abre aspas. Gaga transforma esse processo em arte. Seu piano é trincheira. Sua performance, armadura. Sua imagem, linguagem política. Ao chamar seus fãs de, entre aspas, Little Monsters, Gaga escancara o espelho da monstruosidade imposta pela norma. E nessa monstruosidade compartilhada, cria-se um laço, uma comunidade, talvez um refúgio. Essa foi a coluna. Aí a crítica diz assim: oi. Vamos lá. Vamos lá agora. A coluna, não há trincheira, não há armadura, não é contestação à norma, nada disso. A colunista, assim como os 2,1 milhões que foram a Copacabana, tem todo o direito de gostar de música pop, que, aliás, do ponto de vista musical, é a coisa mais, entre aspas, normativa que a indústria fonográfica produz. Mas, para gostar dessa música pop, não precisa criar toda uma justificativa ideológica, não precisa criar uma grande contestação onde há apenas senso comum, não precisa inventar uma revolução onde o que tem não é nada mais do que conservadorismo e reacionarismo produzido por grandes monopólios imperialistas. Apenas assuma seu gosto. Volta para a coluna, abre aspas. Porque a revolução de Lady Gaga não é apenas sua música, está sobretudo no direito de cada entre aspas, monstro ser reconhecido como parte da cidade, fecha aspas. Eu lembrei do Choque de Monstro, o Choque de Monstro do... Esqueci agora. É um programa de travestis aí. Eles tinham uma música boa no começo. Eu gosto de pop em geral, mas o pop morreu também. Eu acho que até o pop morreu. A última boa banda pop foi The Weeknd e muito pouca produção também, muito pouca qualidade, só 2 hits no máximo. Tem 2 hits só. Vocês descubram aí, só 2 bons, pra ver se vocês concordam. Eu lembro que o coro fala Save Your Tears for Another Day. É uma música meio triste. E tem a outra que era Twiddling Lights, negócio das lights, enfim. Porque a revolução de Gaga não está apenas na música, está sobretudo no direito de cada monstro ser reconhecido como parte da cidade, fecha aspas. Difícil saber quem são esses, entre aspas, monstros, mas uma coisa é certa. Não é que a, abre aspas, revolução de Lady Gaga, fecha aspas, não está só na música. Sua música é justamente o primeiro lugar onde não tem revolução nenhuma. Como dissemos, sua música pop é a mais comum que a indústria fonográfica criou e vem reciclando há décadas. Mas não há revolução em nada disso. Tudo não passou de um grande empreendimento milionário. Já chegando no final. Se fosse um cantor sertanejo do agro, entre aspas, agro, que tivesse recebido 30 milhões do governo, o Rui Pimenta sertanejo. Não, brincadeira. Enfim, música, tá difícil a música, né? O que aqui tem no Chile, por exemplo, no mundo todo, eu acho, deve ter muito banda cover, né? A música acabou. E meu tempo aqui também acabou, não vou conseguir mais ler. Eu comentei muito, né? Porque é uma área de concentração, é a minha área de interesse.